Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre gestão da qualidade e produtividade, continuando o tópico sobre ferramentas e métodos da qualidade. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre matrizes da qualidade, né? Então, existem algumas matrizes aí e a gente vai começar a falar pela matriz de priorização. Então, a matriz de priorização pode ser feita por meio de dois métodos: o método dos critérios e o método das relações de causa e efeito. E aí é bom explicar o que é uma priorização, né? É você dar preferência a certos tipos de coisa. Então, como é que eu priorizo o que deve ser feito dentro da gestão da qualidade para que eu possa melhorar o processo da minha organização como um todo? Então, vamos falar primeiro aí sobre o método dos critérios. Então, em geral, critérios são os princípios que escolhemos para orientar nossas decisões, né? Toda decisão que a gente toma na nossa vida, por exemplo, ela está baseada em algum critério, algum princípio que a gente já traz muitas vezes de berço para tomar aquele tipo de decisão. Então, todas as características que levamos em conta na hora de tomar uma decisão têm a ver com os critérios que escolhemos a seguir. Então, quando somos obrigados a priorizar uma coisa ao invés de outra, precisamos utilizar um critério para tomar essa decisão. De acordo com os métodos dos critérios, essas decisões não devem ser tomadas apenas pelo dono da empresa, mas sim por uma equipe de trabalho. Então, toda vez que a gente tem que definir, né, o que nós vamos priorizar na empresa, produção, vendas, marketing, finanças, né, você tem que ter uma ajuda para poder responder o que deve ser priorizado primeiro e não só por uma pessoa. Então, cada participante dessa equipe deve escrever uma lista com os critérios que considera importantes na hora de estabelecer prioridades. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma amiga sobre... Eles estavam com problema de onde implantar, estão expandindo a empresa e aonde que colocariam a empresa deles, em que estados do Brasil poderiam estar sendo colocados. E aí, para isso, foi criada uma matriz de priorização, né? E lá foi se determinado, né, no primeiro momento, o que é mais importante para aquele segmento deles. E, de acordo com o segmento, né, que eles deram importância, foi dado pesos para que pudesse ser tomada a decisão de onde colocar a empresa, né? E aí teve uma segunda reunião e aí o chefe dessa pessoa falou: olha, mas tem outras prioridades que são essa, de acordo com a visão dele. E aí quando muda, a prioridade mudou de onde colocar primeiro aí também a expansão da empresa. Então você vê que são coisas bem legais aí que são feitas aí no nosso cotidiano empresarial e que acontecem na prática também. Então, ó, depois de estarmos prontos para comparar os critérios sugeridos pelos participantes, sem dúvida, os que aparecerem em todas as listas devem ser aceitos. Já outros precisam passar pela peneira da equipe. Aqui só são aceitos e aprovados por todos os membros, né? No meu caso lá, a gente usou a questão de pesos, né? Então tudo foi considerado, mas os pesos aí é que determinavam as prioridades. Feito isso, podemos dar peso aos critérios, né? A gente deu peso a todos os critérios. Em uma planilha, escrever do lado esquerdo, em seguida peço aos participantes que deem a nota de 0 a 10. À direita, para cada um dos critérios, é melhor que uma mesma pessoa evite dar notas repetidas. Essas notas são listadas em uma planilha, numa única planilha chamada matriz de notas, como a gente pode ver aqui. Então, no exemplo aqui, né, tá lá os critérios: rapidez de resultado, facilidade de implementação e baixo custo. E aí teve a Ana, a Beatriz, a Carla, o Carlos, a Joana e o João, né, podendo estar lá dando suas notas em relação a cada uma. Vamos pegar, por exemplo, aqui, a Ana, ela achou que rapidez no resultado não é tão importante quanto a facilidade de implementação, que ela colocou a nota máxima. E o baixo custo também ela levou muito em consideração. E assim por diante, todos eles foram fazendo. Deixa eu colocar meu apontador laser aqui para vocês verem onde eu estou falando, né? E aqui embaixo foi somado os totais das notas que todos eles deram. Então a gente vê aqui, ó, 7 mais 10 mais 9 igual a 26 e assim por diante, até o último integrante aí.
E aí, professor? E aí a gente parte o seguinte: da matriz de notas, passamos para a matriz de avaliação dos critérios. Nessa matriz, vamos registrar o peso para cada critério. Para calcular esse peso, basta dividir a nota que o participante deu para o critério pelo total obtido na linha de totais da matriz. E aí, isso ficaria da seguinte forma. Então, como no exemplo aí, o critério rapidez, por exemplo, o critério rapidez de resultado, Ana deu nota 7 a esse critério. Para descobrir o peso desse critério, para a Ana, precisamos dividir a nota 7 pelo total obtido na linha de totais da matriz. Então, nesse caso, o total é de 26, que é o resultado que a Ana colocou primeiro. Descobrimos assim que o peso da rapidez é o resultado para a Ana é de 0,27, na opinião dela, nesses 3 critérios. Então, o que acontece? Pego a nota 7, divido por 26 e vou achar esse coeficiente aqui, esse peso real que a Ana está dando para cada um, né? A gente poderia dizer que 27%, a rapidez de resultado para a Ana só representa 27% de prioridades. E aí essa planilha, nessa tabela, ela ficaria dessa forma. Então, fazendo para todos, né, a Ana colocou lá 27% é a rapidez de resultados, 33% facilidade na implementação e baixo custo 35%. E assim todos foram fazendo, né? Esse 1 aqui é que esse resultado tem que dar 100% das respostas. Lá no final, aí você tem a ordem, né, que foi colocado. Então, faz o quê? Soma-se todos os coeficientes que as pessoas deram e você tem o resultado. Então, rapidez no resultado teve o coeficiente de 1,75. Já facilidade na implementação teve um coeficiente de 2,7%. 0,7, não por cento, tá? Coeficiente 2,07. E o baixo custo, 2,19. Então, você vê, para a Ana, não era a primeira opção aqui, baixo custo. Mas, quando soma todo mundo que colocou isso, para as outras pessoas, o baixo custo aqui, no geral, o baixo custo é a prioridade que a empresa deve seguir. Muito bacaninha a gente ver essa matriz de priorização dentro do método dos critérios. Agora, existe também o método das relações de causa e efeito, né? Então, quando a gente fala aqui, o método de priorização pelas relações de causa e efeito estabelece as prioridades considerando a relação de uma solução com a outra. Então, o objetivo dessa matriz é checar se existe relação de causa e efeito entre essas soluções e, se existir, verificar a intensidade dessas relações. Essa intensidade pode ser classificada em 3 níveis. Cada um deles recebe um símbolo de pontuação, como esse que aparece aqui, né? Se a relação for forte, 3 pontos, se a relação for média, 2 pontos, se a relação for fraca, 1 pontinho. Esse aqui já é um método muito mais específico, tá? Que não cabe aqui, a gente está entrando muito dentro dele, mas é importante que você saiba que exista. Bom, o outro aí é a matriz de relacionamento. Então, conhecida também como diagrama de matriz, a matriz de relacionamento é útil quando queremos observar a relação entre vários fatores ou ainda quando queremos ver uma questão de pontos de vista diferentes. E aí, existe em X, em L, em M, mas aqui eu trouxe para vocês somente a matriz em L, como exemplo, que é a mais usada. Então, ó, exemplo, né? Reclamações. Os professores não dominam o assunto que ensinam, os professores não sabem explicar a matéria, o formato das provas e dos testes é questionado pelos alunos, os conhecimentos são apresentados como se não tivessem relação com outra matéria, não são feitas pontes entre uma disciplina e outra, os coordenadores do curso não oferecem o apoio necessário para os alunos e professores, os materiais didáticos são ruins. E aí, causa e efeito, quais são as possíveis causas? Esses aqui são os efeitos. Os professores não conhecem o projeto pedagógico do curso, a faculdade oferece salários baixos para os professores qualificados e experientes custam mais caro, os professores são terceirizados e duram pouco tempo, por isso eles não recebem todo o treinamento que precisam para dar uma boa aula, os coordenadores do curso não estão sobrecarregados, professores e coordenadores não têm previstos em seu contrato de trabalho horas para planejamento e reuniões pedagógicas. Então, a gente vê que tudo isso aí que acontece são as possíveis causas. E aí, uma planilha que parece muito com essa, não é do mesmo assunto, tá?
é onde você consegue enxergar as relações fortes e relações fracas que podem ter entre essas vários relacionamentos. Bom, meus amigos, novamente aqui, né, uma aula mais focado dentro só do tópico, do subtópico aí, né, a fim de que a gente não enrole muito aí o aprendizado que você que está do outro lado aí, mas eu espero que esteja sendo produtivo. Se não tiver, deixa lá o seu comentário. Se estiver sendo produtivo, deixa lá o seu like, porque o importante é que você entenda, que você aprenda e que com isso, com o seu aprendizado, eu também engrandeça os meus ensinamentos. Fica aqui o abraço do professor Luciano Valadares, o meu até logo, tchau, tchau.